A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Para você que acompanha a Boa Smart e a 98 FM de Apucarana, estamos chegando com mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Um prazer sempre estar com você. Eu queria agradecer a todas as pessoas que nos mandam mensagem, as pessoas que curtem o vídeo, que compartilham, que acompanham o nosso programa sempre, segunda e quarta-feira, às 7h30 da noite, e os cortes espalhados aí por todas as redes sociais, além do nosso programa em vídeo também no canal do YouTube da 98 FM. E hoje estamos aqui para mais um programa e dessa vez a gente vai conversar com um cara que inovou no agronegócio. A gente tem vários assuntos para falar com ele, mas realmente está se destacando no setor empresarial. Luiz Neto, um prazer recebê-lo nos nossos estúdios. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, Rodrigo, o prazer é nosso. A gente já havia tantas vezes conversado sobre esse bate-papo e sempre um desencontro ou outro, né? Mas graças a Deus conseguimos alinhar os nossos relógios aí e a alegria da gente. Espero que a gente tenha hoje aí um papo muito bom. Com certeza, esse papo vai ser bom sim, porque fora do ar, em off, a gente sempre conversa, né? Conversa sempre com o Luizão. E Luizão é como muita gente conhece, né? O Luiz Neto, tem muita gente na região, Marilândia e tal, que conhece como Luizão. Ô Luiz, eu falei que você inovou no agronegócio. Especificamente dando um resumo assim, o que é que você criou, como é que foi esse desenvolvimento, no que consiste a tua empresa? Pois é, Rodrigo, é uma aventura muito maluca, né? O que nós temos hoje é fruto aí de mais de 2 décadas, mais de 2 décadas de pesquisa e desenvolvimento. A minha formação não é agronomia, né? Eu fiz matemática com habilitação em ciências, acabei não concluindo o curso de matemática, faltando 6 meses eu fechei a faculdade, fui participar de um projeto olímpico, foi aí que acabou virando Luizão Corredor, né? Virando Luizão Corredor, e a gente viveu aí como Luizão Corredor aí nesse estado do Paraná durante muito tempo, né? Foram aí mais de 15 anos como atleta de alto rendimento, buscando uma Olimpíada, né? A gente participou de várias competições. Só que eu costumo dizer que quando o atleta se aposenta, no caso do atleta amador, ele tem que trabalhar, né? E quando eu decidi parar com as competições de alto rendimento, ali por volta do ano 2002, né? O recorde dos Jogos Abertos do Paraná, eu estabeleci ele em 92, e dos 400 com barreira, e ele foi quebrado o ano retrasado. Foi um dos recordes que mais durou. Mas quando eu parei lá atrás, eu precisava fazer alguma outra coisa. E aí fazer o quê? Né? Ir para o mundo acadêmico ainda não dava, porque eu não tinha concluído a faculdade. E aí foi que eu acabei voltando para minhas origens, né? Eu praticamente me criei em Marilândia do Sul, né? E aí eu acabei voltando para Marilândia. Não era projeto voltar para Marilândia, eu fiquei mais de 1 década fora. Eu saí de Marilândia em 87, fui para Ivaiporã, de Ivaiporã Londrina fui para São Paulo, competi pelo SESI Tintas Coral na época, era a maior equipe de atletismo do país. Quando eu parei, eu voltei para Londrina para trabalhar com escolinha de atletismo, academia e tudo mais. E na época aconteceu uma fatalidade em Marilândia, que um amigo meu de longa data, que era o Mário Leão, era o secretário de esportes na época, faleceu. E na época o prefeito era o Zardo, doutor Oswaldo, e hoje mora em Apucarana, tudo. E o Zardo acabou recebendo do governo um recurso para concluir um ginásio de esporte em Marilândia. Um ginásio que fazia muito tempo, que hoje chama-se Mário Leão, inclusive o ginásio, Marião. E aí, como é que a gente chega? Eu estou falando isso para a gente entender como é que a gente chega nesse ponto, né? E aí, na época, eu estava em Londrina, o Zardo em Curitiba, numa reunião com o governo do estado, o Vrodimir Maestrov, que era o Mirão, né, o Mirão, lá, que era ex-prefeito era o secretário de esportes.
e o Zardo precisava de um secretário de esporte para fazer o projeto social do ginásio de esporte em Marilândia do Sul, para concluir esse ginásio, para justificar ao governo do estado o porquê de um ginásio, né? Talvez, eu acho que o nosso ginásio hoje é o terceiro maior do Vale do Ivaí ainda, eu não sei se há outros maiores, na época era. E a gente perdia assim, apenas para o ginásio de Apucarana em tamanho e para o de Ivaiporã, Sapecadão. E aí o Mirão falou, Zardo, por que você não chama o Luiz Neto, o Luizão? Ele está parado, chama ele para ser o seu secretário e ele vai fazer o projeto para você. E a gente tinha um histórico no esporte e tudo mais, e o Zardo me convidou. Eu voltei para Marilândia para ficar apenas 8 meses, isso no final do ano de 96, para concluir o ginásio de esportes, o projeto social do ginásio de esportes e depois fazer outra coisa. Cheguei em Marilândia, voltei para Marilândia em 96, tinha saído em 87. E fizemos o projeto social desse ginásio. Chegou o final do mandato, o Zardo saiu. Na época, acho que foi o Ivan Beligni, que se tornou prefeito de novo. A gente deixou de participar do projeto municipal e eu estava arrumando para ir embora. E aí, num belo dia, na linha do trem, né, fazendo as minhas meditações, eu me deparei com um copinho de jornal jogado no lixo. Um monte de copinho de jornal. Por que isso? Marilândia, na época, era uma das maiores produtoras de tomate, pimentão, repolho. Fomos a capital brasileira da cenoura, né, capital da cenoura. E eu vi aquele copinho de jornal jogado no lixo. E alguém tinha feito esses copinhos para plantar muda de tomate. Porque na época não tinha ainda as sementes híbridas, né? Então comprava lá uma latinha com milhares de sementes, 70% de germinação, fazia os copinhos de jornal, colocava a semente ali, o que germinava bem ia para o campo, o que não germinava jogava fora. E quando eu vi aqueles copinhos de jornal jogados no lixo, me veio um insight aí. Falei, puxa vida, por que não desenvolver uma embalagem germinadora que permita ser descartada com a muda? A ideia parece simples, mas de lá para cá, né, daquele 15 de outubro de 2001, foram mais de 20 anos de pesquisa e desenvolvimento, porque eu acabei descobrindo que uma embalagem germinadora para plantio de mudas não é só trocar um modelo de embalagem por outro. O mercado ainda é dominado muito pelas embalagens sintéticas, os tubetes plásticos para plantio de muda de florestas e várias outras coisas, ou as bandejas de vacuumforme, ou as bandejas de isopor e tudo mais. Comecei a pesquisar isso, a desenvolver isso, passei a ter conversas com pessoas da área. Na época, nós tínhamos aqui em Marilândia a Emater, e tinha um engenheiro agrônomo, um dos maiores especialistas em mudas de tomate do país, que chama-se Romeu Suzuki. Conversei com o Romeu achou a ideia genial, e aí eu passei a desenvolver essa embalagem, e aí eu tive que construir ao longo do tempo tudo o que tem no nosso produto hoje, porque não existe. No começo, né, você fez esse desenvolvimento onde? Na sua casa mesmo? Na minha casa mesmo, com 3 produtos que eu tinha. Como eu tinha feito ciências, eu tinha lá em casa sulfato, carbonato e fosfato. Fiz uma junção mix desse produto e criei ali as primeiras embalagens. A ideia era o quê? Gerar uma embalagem que colocasse um substrato ou a terra, gerasse uma mudinha, e na hora que vai para o campo, planta com tudo. Você não tem a obrigação de fazer a logística reversa desse produto, né? Hoje, os tubetes convencionais, para plantio de mudas, ou as bandejas para plantio de alguns cultivares, porque são muitos os cultivares, então cada um tem um recipiente germinador diferente. Esses 90%, 98% ainda é sintético. Ou seja, são aqueles produtos que, se você leva a campo, vamos pegar o exemplo da muda de eucalipto. É um produto de plástico. É um copinho de plástico. É um tubetezinho de plástico ou uma bandeja de plástico. Você vê muito em casas de agropecuária, né? Essas bandejinhas de plástico, você coloca ali o substrato, faz a muda e você leva isso para o campo. Lá você tira a muda desse recipiente e planta. Só que esse recipiente ele é sintético, ele não pode ficar lá no campo por uma questão de legislação ambiental, por uma questão de meio ambiente e tudo mais. Essas embalagens elas têm que voltar para os viveiros. Aí é que começa todo o problema. Então, o nosso produto, ele tem a mesma resistência de um produto sintético,
Eu criei uma brenda que vira uma película, que vira tubete, vira o que eu quiser. Vaso de flor e tudo. A diferença é que ele tem a resistência desse tubete sintético, só que uma vez, quando plantou a muda, vai para o campo, eu planto com tudo, e esse produto ele degrada lá no meio ambiente, com 127, 130 dias, ele dissolve em carbonato de cálcio, e aí a planta segue o ritmo normal dela, de germinação, até se tornar uma planta altamente produtiva. Né? Altera muito o custo desse produto que você vende para o produto que o pessoal usava convencionalmente? Não, não altera. Porque assim, quando você pensa em um produto, para ser descartável, ele tem que ter alguns pilares. Né? Ele tem que ser agronomicamente correto, ou seja, ele precisa atender aos dispositivos agronômicos. Né? Cada planta tem um tipo de projeção radicular, tem um desenvolvimento, né, e tudo mais. Então você tem que ter um produto, ele tem que ser inerte, ele não pode interagir com a planta. Tá? Ele tem que também, Rodrigo, que ter a questão, ele tem que ser também ecologicamente correto, porque você vai descartar ele lá no meio ambiente. Mas ele tem que ser também economicamente viável. Por quê? Porque nós falamos de um produto que é consumido aos bilhões todo ano. Aos bilhões todo ano. Né? Então, assim, o Brasil, para você ter uma ideia, hoje na área da silvicultura, que são as florestas plantadas, e a gente divide aí entre exóticas e nativas, as exóticas são aquelas florestas plantadas com objetivo comercial, para a indústria de celulose e papel, para cerrados, siderurgia e etc. e tal. Nessa área, por exemplo, o Brasil, ele planta em torno de 4 bilhões de muda todo ano, porque todo dia planta, todo dia corta. Então, assim, você imagina 4 bilhões, 5 bilhões de mudas, de tubetezinho todo ano. Então, se você aumenta o valor disso em 1 centavo, o impacto econômico é muito grande. Então, a gente teve que desenvolver um produto que fosse agronomicamente correto, agronomicamente adequado, ecologicamente correto, mas também economicamente viável. Aonde o nosso produto se torna viável? Em 2 aspectos. Na logística direta, que eu consigo mandar muito mais produto para dentro do viveiro, e ao eliminar para o viveiro a necessidade da logística reversa. Porque precisa voltar. E assim, não é só uma questão de ir lá buscar o tubete e trazer de volta, ou ir buscar a bandeja e trazer de volta. Você tem todo um custo para readequar esses tubetes ou essas bandejas à produção de novo. Só para você ter uma ideia, na área da silvicultura, que é o que nós vamos começar a atender agora, quando os tubetes vão para o campo, nós temos um cliente que planta 300 mil mudas a dia. Eu não posso dizer o nome dele por uma questão de confidencialidade ainda. 300 mil mudas a dia. Então, todo dia tem muda saindo dos viveiros deles para o campo, é uma empresa na área de siderurgia, e todo dia tem tubete chegando no viveiro deles do campo. Quando esses 300 mil tubetes chegam, eles têm que, primeiro, passar por um processo que chama de batimento mecânico. Tem que ir para uma máquina gigante, esse tubete é batido, porque tem ali dentro um substrato residual. Na hora que tirou a muda, esse substrato ficou ali dentro do tubete. Tem que tirar esse substrato. Por quê? Porque se tiver um fungo ou uma bactéria ali, maligna, e ela for para dentro do viveiro, vai contaminar o viveiro inteiro. Então, você imagina um viveiro de 25, 30 milhões de muda. Nós temos na natureza aproximadamente 100 fungos. 100 mil tipos de fungo. 70% são benignos, 30% são malignos. Os fungos benignos agem combatendo os malignos. Ok, parece simples, mas a gente tem que pensar nisso. Então, esse tubete batimento mecânico para tirar o substrato residual. Depois ele tem que ser lavado com bactericida e fungicida, porque fica ali na parede do tubete ainda, são micro-organismos, né, invisíveis, mas aos milhões. Então tem que lavar com bactericidas, com fungicidas, para matar esses fungos malignos. Só que, veja bem, nós temos ali 70% de fungo benigno, que vai morrer também. Então, para matar uma minoria ruim, acaba se matando uma maioria benigna. Então, tem que lavar para um bactericida. Daí vai para uma área de armazenamento gigante. Depois, esse tubete é pego, é entubetado de novo, colocado de volta nas bandejas, no caso dos tubetes. Ok. Recebeu na bandeja. Vai para um sistema que tem que mergulhar essa bandeja com esse tubete em água a 90, 110 graus por 30 segundos. Água quente. Porque tem fungos e bactérias que já não morrem mais com bactericidas nem fungicidas. Tem que ser
descontaminar essa bandeja com calor. Ou seja, o trabalho é muito grande, tem uma estrutura enorme para fazer todo esse serviço. Para fazer tudo isso. Uma vez que essa bandeja mergulhou em 30% de água quente, ok, ela vai de novo receber o substrato. Vai receber a muda, vai para a casa de vegetação, sombreamento, crescimento, rustificação, expedição, vai para o campo, tira a muda do tubete, esse ciclo que eu falei para você começa tudo de novo. Zero. O nosso produto chega no viveiro, em massinhos, gera um tubete, coloca na bandeja, bota o substrato, bota a mudinha, manda para o campo, planta com tudo, acabou. Zerou. Não precisa fazer mais nada no processo. Então a economia de processo e velocidade é gigantesca. E o produto não custa mais caro do que o tubete convencional. Luiz, do ano de 2001, você falou que você começou esse projeto, teve a ideia e tal, começou a desenvolver, né? E agora nós chegamos no ano de 2024. Qual que é a estrutura hoje? Qual que é a fatia de mercado que você quer atender? Você está investindo hoje na região? Tá trazendo tua empresa para cá? Quais são os planos agora para a tua empresa? Tendo em vista essa inovação tecnológica que você trouxe para o agronegócio? Veja bem, eu sempre dizia para as pessoas o seguinte, um amigo meu até de uma grande empresa disse que, rapaz, para de falar isso, mas eu preciso falar isso porque eu acho que é muito importante. Eu sempre disse que eu sou um homem de ideias mais do que um homem de negócios. Né? E ter uma ideia não é tão difícil. O difícil é você transformar essa ideia em negócio. É aí que o problema começa. Né? Durante esse período todo, os apelos para a gente entrar com esse produto no mercado eram gigantescos. O problema é que ele não podia entrar no mercado, porque ele não estava pronto. Ele não estava pronto. Então, assim, a gente sofria essa pressão do mercado. Né? Esses dias eu conversava com um diretor de excelência operacional de uma grande empresa de celulose e papel, e amigo meu de longa data disse assim, rapaz, você não tem ideia de quantas vezes nós xingamos você no campo. Porque tem um problema também, essa muda dá muito, no tubete convencional ou na bandeja, dá muito trabalho lá no campo também. É muita coisa para tirar, não pode estorroar, um monte de coisa. Ele falou assim, a gente sabia do teu produto que era só chegar, botar na plantadora e acabou. Né? Ele falou, mas agora eu te entendo, o porquê que você não queria entregar para a gente o produto. Bom, a partir do ano passado, nós consolidamos o projeto. Assim, chegou o momento que eu sentei com todo mundo e disse assim, meu produto está pronto. Testado, né? Validado. Tem a questão também de, não sei como que funciona nessa área, mas tem autorizações do governo para poder funcionar. Autorizações, certificações. Assim, a gente vai ser uma empresa altamente auditada, o tempo todo auditado, porque todos os nossos clientes são empresas multinacionais auditadas, então a gente vai ser auditado também, né? E tudo mais. Tudo pronto. O produto está pronto. Pronto, a tecnologia, porque, assim, não é apenas, Rodrigo, um produto. Lembra que eu falei para você lá na ideia? A ideia era, vou trocar o tubete plástico, a bandeja plástica, por um outro tubete que pode ser descartado. Não. Esse é um dos fatores só. Esse é um dos fatores só. O que nós temos, o que a Correia Neto hoje, que é a holding que a gente constituiu, vai trabalhar com isso, assim, nós trabalhamos com tecnologia para a produção de mudas. Então, assim, existe todo um aporte tecnológico junto com isso, que vai desde a produção na nossa fábrica, da película, tudo, até a produção dessa embalagem dentro do viveiro. Né? Ela vai ser produzida lá dentro do viveiro. Também. Então, assim, toda essa tecnologia precisou ser construída. Tudo que tem no nosso produto teve que ser reinventado, porque não tinha. Máquinas de produção. Máquinas de produção, brenda polimérica, máquina para fazer essa brenda, para misturar os mix lá de biopolímero, mais sintético, mais e tudo. Depois as extrusoras para transformar esse polímero em uma película. Depois a máquina que vai transformar essa película em tubete. Tudo teve que ser criado. Né? Então a gente concluiu isso. Uma vez isso concluído, era hora de ir ao mercado. E aí começa o problema. Muito recurso. Né? Os investimentos não são pequenos. Mas por que você não começa pequeno, Luiz? Porque não tem como eu começar pequeno, não tinha como eu começar pequeno no mercado desse. Assim, eu sento com uma empresa e ele diz assim, Luiz, eu quero aí fazer uma validação da tua tecnologia. Ok. Quanto você precisa? Eu preciso de 300 mil tubete para fazer uma validação. Qual é o teu consumo? 300 mil por dia. Né? Eu tenho um cliente que chegou para mim e disse assim, nosso consumo é de 1 milhão por dia, no Brasil inteiro.
Como atender isso? É muito grande as estruturas. Aí a gente foi a campo, né, com a ajuda, inclusive, de alguns institutos do próprio governo, que não nos dá dinheiro. Assim, eu fico muito feliz em dizer assim, que nunca peguei dinheiro nenhum do governo, né? A exceção lá no começo, quando tinha um projeto no Paraná chamado, acho que Fomento Paraná, era o pai do que é o Fomento Paraná hoje, foi quando eu peguei lá um recurso muito pequeno, e a partir de então, tudo com recurso, né? Eu brinco muito, né, que era vendendo o almoço para comprar a janta, para não desistir do projeto, né? Foi muito difícil, não desistir, as vontades de desistir às vezes vinha, mas eu sempre digo o seguinte, às vezes você nadou até o meio da represa. Nadar de volta e nadar para frente é a mesma distância, então vamos nadar para frente, né? Vamos terminar de atravessar. Vamos terminar. Então, assim, hoje a gente está com um projeto comercial, constituindo empresas, estruturando, fazendo parcerias, trazendo investidores, né? A gente tem fundos de investimento de fora do Brasil já interessado, né, no projeto. Temos pedidos para fora do Brasil, né? Assim, eu tenho hoje aí uma relação de pelo menos, nosso produto poderia ser colocado hoje em pelo menos 15 países, para você ter uma ideia. E agora a gente está montando o primeiro módulo produtivo, né, que vai ser composto aí por um grupo de colaboradores, mas o primeiro módulo produtivo tem que ter capacidade, para você ter uma ideia, de produzir 1.600.000 películas por dia. Um módulo, de um total de 58 módulos que nós vamos ter que montar para conseguir atingir 8% do mercado florestal brasileiro. Eu não estou falando do restante do mercado em outros cultivares que nós temos. 52% que produz na agricultura do Brasil hoje pode usar o nosso produto, porque é um plantio indireto, né? O plantio direto é que você prepara a terra, vai lá e joga semente. Isso corresponde aí a 48% do que se planta no Brasil. O restante é todos aqueles cultivares que têm que ser produzidos em um ambiente controlado primeiro, para posteriormente ir a campo. Que é onde a sua empresa entra, onde o seu produto atua. A nossa tecnologia entra e atua, derrubando o custo, aumentando produtividade, inovando numa série de aspectos aí. Outro dia eu estava conversando com um empresário de Apucarana, ele tinha uma empresa de plástico e o plástico é muito leve. Isso. E aí ele estava explicando que ele teve que parar com esse setor e tal, porque ele teria que, para faturar mais e tal, ele teria que estar lá na Zona Franca de Manaus, porque é o local onde tem as indústrias e tal. Enfim, é o produto dele. Estando no norte do Paraná, o seu produto também é leve. Você consegue atender o Brasil ou você acha que vai ter que ter outras empresas assim, em outros lugares, outras sedes? Porque agora você começa no Vale do Ivaí, é isso? Começamos. A ideia é montar a primeira estrutura operacional em Marilândia, né? Eu tenho muito um princípio de que você precisa florescer onde você está plantado, né? Marilândia me acolheu eu tenho 55 anos, eu estou em Marilândia há mais de... acho que deve estar uns 40 anos. Eu cheguei no município de Marilândia com 6 anos de idade, acompanhando o meu pai e a minha mãe, já falecido, o seu Sidney e a Dona Maria, numa fazenda chamada Fazenda Esperança, onde meu pai veio ser motorista de caminhão na época, e estou aqui. Fui embora, voltei, e a ideia é começar em Marilândia. A gente está pensando hoje em usar uma estrutura que o município tem muito grande, que é as estruturas do IBC, mas não vai dar para ficar ali, para começar os módulos, para iniciar só. Aí a gente vai ter que montar um parque fabril. Uma vez que montou um parque fabril, o que a gente pensa? Como são muitos os cultivares, né, isso que eu estou falando tudo para você aqui na área da civicultura, não estou falando da olericultura, não estamos falando da fumicultura, da ervicultura, da cafeicultura e etc e tal, que são também. Qual é a ideia? É montar centros de distribuição do nosso produto. Como eles chegam de uma forma muito maciça, né, então a gente consegue montar centros de distribuição sem ter talvez a necessidade de montar novas fábricas. Entendi. Né? Então essa é a ideia a princípio. Como a gente vai trazer um CEO de mercado para fazer essa parte, né? Então eles é quem vão decidir como isso vai ser feito, qual é a forma melhor agora como empreendimento mesmo, né? Legal, Luiz. A gente tem um tempo reduzido, nós não temos tanto tempo assim para conversar, em virtude do conteúdo que você tem. Você tem uma bagagem vasta, muito conteúdo, é muito legal saber dessa questão de inovação. A gente está trazendo outros personagens aqui também que estão buscando inovação, que estão buscando tecnologia. E a nossa região é uma região de agronegócio, né? Então eu tenho certeza que essa entrevista é muito interessante para o pessoal. Mudando um pouquinho de assunto, mas
está relacionado com o esporte, está relacionado com a tua empresa, está relacionado com a tua vida. Eu sei que você é um cara que acredita muito em Deus e até antes de começar aqui a nossa gravação, você falou, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, né, de religião e tal. Qual que é a importância de sempre estar em paz, sempre estar com Deus? Eu sei que você, nesse processo de 20 e poucos anos aí, produzindo, deve ter passado por algum momento mais complicado, outro momento melhor e tal. Como que fica essa questão assim da confiança em Deus, de ter a fé, de acreditar? Olha, Rodrigo, é interessante isso, porque assim, às vezes a gente senta com pessoas cuja bagagem intelectual é muito, muito superior à da gente, né? A gente tem que lidar muito com doutores, com PhDs e tudo mais, né? Nós ganhamos o prêmio Top Master em Engenharia. Verdade. Né, que é um prêmio dado pelo CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Né? Na área, são 34 modalidades de engenharia que tem, então assim, é muito vasto. É um prêmio que você não pode se inscrever, você tem que ser indicado. Até hoje eu não sei quem nos indicou, né? E às vezes nesses eventos você encontra ali, né, assim, gente de empresas gigantescas. E a gente vai tendo essas conversas e às vezes eles perguntam isso. Eles falam assim para mim, qual é a tua formação? Você é agrônomo? Eu falo, não. Você fez botânica? Não. Você fez química? Não. Bioquímica? Não. Mas o que você fez? Como que você produziu isso? Aí eu falo para eles assim, escuta, você acredita em milagre? Aí as pessoas param. Falam, sim, acredito. Ou diz, não acredito, tudo bem. Eu digo, olha, eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, não estou muito preocupado se você acredita ou não. Eu acredito. Né? E eu brinco, falo assim, se você quer saber como é que isso aconteceu, porque são empresas que muitas vezes, Rodrigo, tem lá dentro da estrutura deles, áreas gigantescas de pesquisa e desenvolvimento. Gigantesca, com gente dia e noite e dia, pensando em inovação, pensando em pesquisa, e não tem esses, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu pauto a minha vida muito em frases, né? E tem uma frase de um filósofo alemão, chamava-se Schopenhauer, ele viveu no século XVI, e Schopenhauer tinha uma frase que eu acho fantástica, ele disse assim uma vez, ele disse assim, o importante não é você ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Eu falo que é a gênese da mente criativa, né? E aí quando você vai para a Bíblia, você encontra lá no livro do profeta Isaías, Deus dizendo assim, invoca-me e eu te responderei, te revelarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. E quando eu tive a ideia desse tubete e tudo, eu estava num momento muito difícil, eu estava no vale. Eu tinha saído do radar, tinha descido tanto que tinha saído do radar. Né? E assim, você imagina você numa situação, eu brinco muito com o pessoal, digo assim, a minha situação na época, eu estava igual uma canção que o finado Cazuza tinha, que ele dizia que os heróis tinham morrido de overdose, e os inimigos dele estavam todos no poder. Né? E eu estava nessa situação, e eu dizendo assim, puxa, cara, Deus, e aí, como é que fica? Né? E, tá o Luizão aqui, e agora? Né? E aí, no momento bem de meditação mesmo, de oração, de pedir a Deus socorro, né? Eu lembro que eu falei assim, Senhor, um cachorro está com mais honra do que eu. E me vem na mente assim, Provérbios, dizendo assim, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Provérbios fala isso. Né? Porque para quem está vivo ainda há esperança. E aí eu parei e falei, puxa vida. E aí, como um insight, Rodrigo, me veio assim, para aí um pouquinho. Eu parei na linha do trem ali, olhei, tinha um monte de lixo. E nesse monte de lixo estava lá um copinho de jornal jogado. E ali me veio a ideia do que hoje é esse produto. Então eu falo assim, não importa se as pessoas vão acreditar ou não no que eu estou falando aqui, mas isso é real. Né? E eu não posso deixar de dar ao Todo-Poderoso, ao Criador de todas as coisas, esse mérito é dele. Então assim, quando as pessoas perguntam para mim, eu digo assim, olha, se eu puder ter uma frase, tem muita frase de carro, né? O pessoal coloca lá versículo bíblico. Eu falei assim que eu quero fazer uma frase para me pôr no meu carro, que assim, só por Deus. É só por Deus. E aí as pessoas perguntam assim, mas para que serviu a fé? Eu falo que a fé serviu para mim, para me fazer dar certo num contexto onde eu tinha tudo para dar errado. Para que serve a fé hoje? A fé me serve hoje para me fazer ser excelente naquilo que Deus já me fez dar certo.
ainda que a excelência nunca vai ser uma conquista, a excelência é sempre uma busca. O dia que você parar de buscar a excelência, você cai na mediocridade. História incrível, conhecimento fantástico, foi muito bom esse papo. Eu queria agradecer demais a você que nos acompanhou pela 98 FM, também pelos nossos canais, Boa Smart, essa parceria fantástica que a gente está realizando ao longo das últimas semanas e, com certeza, na próxima quarta-feira, na próxima segunda, toda segunda e quarta, 7h30 da noite, nós temos encontro marcado com o programa Rodrigo Carvalho Entrevista, que hoje conversou com o Luiz Neto, o cara que inovou no agronegócio. E com certeza a gente vai ter muita coisa para falar das empresas do Luiz e do sucesso desse cara ao longo dos próximos anos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.